Julgue o próximo item que tratam da legislação aplicável às ações que utilizam força letal. Uma prova aí na Polícia Rodoviária Federal de 2015, do curso de formação. Fala assim: o Código Penal brasileiro não considera crime o policial rodoviário federal infringir a legislação agindo em estado de necessidade e em estrito cumprimento de dever legal. E aí, tá certo ou tá errado essa questão? Vamos analisá-la de forma um pouco mais detalhada. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar a legislação. O artigo mais importante em relação a excludente de ilicitude, nós temos o artigo 23. E ele começa assim: não há crime, não vai existir o crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Ou seja, mesmo que um agente público, uma pessoa, cometa um fato descrito como crime, tipificado como crime, mas se ele estiver com uma dessas excludentes, ele não vai cometer crime, não vai existir o crime. Nós temos aí o artigo 24, que fala especificamente do estado de necessidade, e ele diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Essa palavra é muito importante, perigo atual, porque ele diferencia o estado de necessidade da legítima defesa. No estado de necessidade, nós temos um perigo, e na legítima defesa, nós temos uma injusta agressão. Então, tá. Isso aí é uma das diferenças principais entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Ó, perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, a questão fala assim: o Código Penal brasileiro não considera crime, não há crime o policial rodoviário federal infringir a legislação agindo em estado de necessidade e em estrito cumprimento do dever legal. Olha, tá aqui. Não considera crime. Não considera crime é aquele não há crime. Ó. Não há crime. Ele falou em estado de necessidade e no estrito cumprimento de dever legal. Então tá certa a questão. Essa questão está correta, mas vamos pensar um pouco mais em relação a essa questão aí. Vamos olhar um aspecto da doutrina em relação ao estado de necessidade, né? Olha, se o agente possui o dever jurídico de enfrentar o perigo, como ocorre com policiais, bombeiros, entre outros, não poderá se excusar sob a alegação de estado de necessidade. Olha, dependendo da situação do policial rodoviário federal, do policial militar, do bombeiro, ele não vai poder alegar o estado de necessidade. Então, você tem que entender isso porque a questão poderia estar tratando de outra forma, né? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Durante uma enchente, um policial rodoviário federal recusa-se a ajudar no resgate de vítimas presas em um carro submerso, alegando estado de necessidade para não arriscar a sua vida. Pode acontecer isso? Vamos supor que o policial rodoviário federal se depara com um perigo que ele tem que se expor àquele perigo, porque faz parte da função dele, faz parte da profissão dele se colocar em alguns momentos em perigo de forma razoável. E se ele alega estado de necessidade, tendo o dever de enfrentar aquele tipo de perigo, ele não vai ser aplicado a ele o estado de necessidade, se ele tem a obrigação de enfrentar o perigo. Mas na questão aqui,
se percebe que ele foi bem genérico mesmo. Ele não colocou, ele não descreveu uma situação em que o policial rodoviário deveria agir. Ele fala simplesmente, ó, o Código Penal brasileiro está falando do artigo 23, né? Não considera crime o policial rodoviário federal infringir a legislação agindo em estado de necessidade ou em estrito cumprimento do dever legal. Tá certo, porque nós temos lá o artigo 23, né? Coloca aqui como certa. Saiba que você pode ter acesso a esse site. É um site com um banco de questões e com a resolução dessas questões por videoaula, simplesmente apontando o seu celular pelo QR Code aqui ou clicando nos links que estão aí na descrição desse vídeo no YouTube. Então fizemos já a segunda questão, a gente vai agora para a questão número 3, a terceira questão aqui sobre esse mesmo tema, né? Exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal.